Graça e paz em Jesus. Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa segunda aula de livros poéticos, onde estamos aqui analisando o livro de Salmos. Ainda aqui na parte anterior, nós estávamos falando sobre os salmos messiânicos, que apontavam para o Messias. E eu quero dar uma olhadinha com vocês aqui, é um dos salmos que eu botei na listagem, o Salmo 22, como que ele aponta e mostra o sacrifício do Messias. Quando eu falo Messias, eu estou falando de Jesus, né? Por exemplo, olha o Salmo 22 aí, acompanhe na tua Bíblia, o versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Se você conhece a palavra de Deus, você já viu lá que na crucificação de Jesus, Jesus usou essas palavras. Entendeu? Aí, nesse mesmo salmo, tem a continuidade, ele é lindo, né? Versículo 7. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. O pessoal zombando de Jesus, estando ele ali na cruz do Calvário, né? Versículo 12 é interessante. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me cercaram. Entendeu? Eu tenho aqui até um comentário aqui, porque no versículo 14 repete a ideia, já trazendo a imagem de cães. Entendeu? Inclusive o versículo 14 não, é o 16, né? O 16 fala ali: transpassaram-me as mãos e os pés, que foi o que aconteceu ali com Jesus. 17. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Olha o versículo 18 desse Salmo 22. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Olha como é que é um salmo que aponta, mostra ali, mostra em detalhes o que aconteceu com Jesus ali na cruz do Calvário. Amém? Faz parte aqui o Salmo 22, os salmos messiânicos. Amém? Vamos lá. O livro de Salmos, irmãos, embora a poesia, mas ele traz também uma historicidade, ok? Por exemplo, o Salmo 59, né, o conteúdo dele foi a ocasião em que Saul enviou homens à casa de Davi para prendê-lo. Ao você ler o Salmo 59, você vai entender o coração de Davi. Aí sim você vai entender direitinho porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 34 e o Salmo 56 é Davi fugindo de Saul. Importantíssimo você ter o conhecimento do fator da historicidade
por trás da leitura dos Salmos, ok? O Salmo 142 é Davi escondido na caverna de Adulão, ali na região do Mar Morto, importantíssimo ao nosso conhecimento. O Salmo 51 foi ele escrito, né? Após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi ser confrontado por causa do adultério com Batseba e homicídio de Urias. Então você lê o Salmo 51 para entender a alma, né, a maneira e o coração de Davi nesse contexto. Dentro dos salmos de autores anônimos, nós temos salmos que a datação dele são datações muito assim, bem à frente. Por exemplo, tem salmo que foi escrito quando o pessoal estava indo para o cativeiro babilônico. E tem salmo que foi escrito quando eles retornavam do cativeiro babilônico. Então, o Salmo 137 é indo para o cativeiro babilônico. Então, ele vai falar da seguinte maneira para nós. É interessante essa ida. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Versículo 3. Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Salmo conhecido, mas observe a historicidade. Esse salmo aqui relata o povo indo para o cativeiro. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-me a minha destra da sua destreza. Versículo 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Entendeu? Também nesse salmo aqui, o salmista, ele vai lembrar dos edomitas, os filhos de Edom, que ajudaram os babilônicos, entendeu? Mostrando as saídas de escape para prender o povo hebreu. Então, ele vai falar assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces, né? E no meio dos soldados babilônicos, com certeza, sempre num ajuntamento grande, você bota ali, digamos, 600 soldados, 1000 soldados, sempre vai ter uns filhos do capiroto lá no meio, né, do diabo. E o que acontece? A ordem era para prender, entendeu? Mas sempre vai ter gente má, gente ruim. O que esse pessoal fazia? Eles pegavam no caminho de fuga as mulheres com as crianças e pegavam as criancinhas pelos pés
e batia com elas nas pedras. Ele acabava com as criancinhas. Aí, versículo 8 e 9 desse Salmo 137, ó a historicidade, fala assim: a filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz, bem-aventurado, né? Aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Versículo 9: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Tem várias versões, você pode analisar a tua versão. Feliz aquele que pegar os teus filhos, as criancinhas, e dá com eles nas pedras. Né? Foi o que fizeram ali com as crianças ali do povo judeu, do povo hebreu ali, na queda de Jerusalém. Ok? Dentro da historicidade, nós temos o Salmo 126, que é o retorno do cativeiro babilônico. Olha só o que diz. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Que coisa linda. Aí versículo 5, né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, né? Que coisa maravilhosa entender e verificar a historicidade no livro de Salmos. Tem muito mais. O que eu aconselho os irmãos é pegar uma Bíblia de estudo que tenha comentários, entendeu? Ou pegar algum livro que tenha comentários do livro de Salmos e ali fazer a leitura bíblica e ver o comentário. Ele vai mostrar ali historicidade, vai mostrar a alma, né? o contexto espiritual ali do salmista. Vai ser algo assim de grande profundidade para você. Se eu fosse falar do Salmo 1 ao Salmo 150, explicando um por um, daria aqui um compêndio. Teríamos que fazer uma biblioteca, gravação de vídeo, não daria conta de tudo, ok? Seriam aqui dias e dias de gravação e análise, ok? Leia, busque conhecimento. Amém? Bem, nós temos aqui um outro livro que nós botamos em nosso plano de aula. Eu não botei aqui vamos falar assim, em ordem dos livros poéticos, né? Na aula passada, nós analisamos o livro de Jó. Agora estamos finalizando uma análise do livro de Salmos e vamos analisar o livro de Eclesiastes. É interessante que Salomão, ele foi o autor do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes e do livro de Cantares de Salomão, né? Um entendimento que nós temos
Isso aí é uma questão até mesmo teológica. É o seguinte, que houve fases de idade de Salomão para ele estar escrevendo esses livros. Quando ele era mais novo, início do seu reinado ali, ele escreveu Cantares de Salomão, mostrando ali o amor, mostrando ali o apego ali, né, o contexto da sexualidade, né? Quando ele chegou na sua, vamos falar assim, maturidade, ele escreveu o livro de Provérbios, ok? Ali mostrando ali a sabedoria. Normalmente as pessoas somente analisam a vida de Salomão lendo lá em Reis, em Crônicas. Então o pessoal acaba falando assim, Salomão, final da vida dele, ele estava arruinado espiritualmente. Estava fora da presença do Senhor. Mas não é assim que você vai analisar. Por exemplo, na sua velhice, quando está bem velhinho já, Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes. E você vai enxergar o seguinte, que no final da vida dele, já na sua velhice, ele largou todo aquele paganismo e voltou-se para o Senhor. Isso aí você enxerga claramente ao ler o livro de Eclesiastes. Ok? Então vamos lá. O livro de Eclesiastes é um livro sapiencial. É um dos livros de sabedoria. Ok? No hebraico, o nome é Kohelet. Kohelet. Kohelet, né? No grego, Eclesiastes. Vem de eclesia, né? Que é a reunião do ajuntamento ali do povo, né? Se fosse em hebraico, seria carral, né? Então, Eclesiastes vem de eclesia, né? É algo assim que eu tenho que ponderar bastante no livro de Eclesiastes, que é usado pelo autor, é o seguinte, é a palavra vaidade e a palavra correr atrás do vento. Também, dependendo da versão da Bíblia, correr atrás do vento ou também aflição de espírito, porque a palavra para vento no hebraico é a palavra ruach. E a palavra ruach também interpretada, né, ou traduzida por espírito. Então temos aí vaidade, correr atrás do vento e aflição de espírito. Ok? Vamos continuar, né? Nós temos aí uma frase que é muito usada por Salomão nesse livro de Eclesiastes, né? É o Havel, Havalim, Amar, Kohelet. Havel, Havalim, Hakol, Havel. Ok? Significa vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Normalmente eu traduzo como vontade própria, nessa vaidade está apontando para a chamada vontade
própria. Amém? Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos estar finalizando esse nosso conteúdo. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.